Olá, tudo bem? DJ Masca aqui, olha, aqui na Rede SPTV agora, junto com a apresentadora Rose Gonzalez e o nosso entrevistador Ângelo Pastorello. Exatamente, é a nossa estreia, então temos que começar com aquele pé direito, hein? Aquele nome bombástico, né? Exatamente, e eu queria até aproveitar o gancho do nome do nosso programa, que é Eventos Mania, e perguntar para o Ângelo, nessa sua caminhada, quais são as manias que você foi desenvolvendo? Porque assim, eu acho que nesse processo de crescer, a gente vai ficando às vezes ou mais exigente, ou mais intolerante, ou até mais generoso, né? Aquele coração mole. Que manias você foi desenvolvendo nessa trajetória? É uma pergunta boa. Bom, obrigado aí pelo convite. São várias respostas numa só. Eu acho que é tudo ao mesmo tempo. A gente vai... não sei se a palavra seria mania, mas a gente vai criando um filtro, né, para muitas situações, às vezes um escudo, mas eu prefiro achar o filtro melhor, porque o filtro você adequa a ele, né? Hoje isso serve, amanhã não serve mais, você vai adequando. O escudo, ele vai rebater tudo, o que é bom, o que é ruim. Então a gente vai desenvolvendo, podemos chamar de algumas manias, ou alguns modos, né, de você se conduzir no trabalho. E eu acho que algumas coisas eu perdi um pouco a paciência, o meu limite fica mais curto de tempo, mas e outras eu adquiri mais. Desculpa, quando você diz limite de tempo, você diz assim, para produzir um material, isso, você acha que aquilo pode ser feito em menos tempo? Isso, exatamente, nesse sentido. Então antes, no começo, como você vai adquirindo experiência, você vai percebendo e se dedicando, às vezes até a mais do que você precisa. Então hoje o que eu vejo é que tudo tem uma adequação, não só de tempo, como até a câmera que eu vou escolher, o formato que eu vou escolher, o destino daquilo. Então, por exemplo, não adianta eu dar um arquivo super pesado para a pessoa colocar no Instagram. O Instagram nem vai abrir. Não, exatamente. Então tem todo esse lance. Não, isso aqui é para uma impressão, né? Para uma revista, isso aqui é para um cartaz, isso aqui é para uma exposição. Então, essas adequações a gente vai aprendendo também, né? E você otimiza tempo e qualidade, porque no fundo que a gente é um prestador de serviço, né? A fotografia Exatamente. É um serviço. E para quem está nos assistindo, estamos com Ângelo Pastorello, o rei da fotografia, o cara mais procurado dos artistas, é isso? Exatamente. E eu achei interessante essa colocação do Ângelo com relação ao porquê às vezes a pessoa está pedindo para ser fotografada e você faz um investimento gigante para entregar um material e na verdade ela quer algo para ir pro Instagram ou para alguma outra rede social. Isso me faz lembrar até uma pesquisinha que eu fiz do momento que a pintura parece que ela vai morrer porque a fotografia ela começa a ganhar força. É quando a fotografia traz aquela fidelização real mesmo do objeto observado ou da pessoa que está ali, né, sendo exposta para ser fotografada. Então, com a chegada da internet, do celular com 3 câmeras, como é que ficou essa questão para você, ou se você consegue dizer até por alguns fotógrafos também, isso ajudou, isso atrapalhou, agregou, assustou, talvez também pode ser que tenha assustado? O que foi para vocês aí da área da fotografia essa chegada do celular, que todo mundo agora acha que sabe fotografar? Então, essa pergunta é importante porque, claro, eu vou responder do ponto de vista meu, né, do tempo de fotografia e da fotografia que eu aprendi. Então, eu acredito que a minha resposta tenha uma aceitação de vários fotógrafos da minha geração, das mais velhas, das mais novas, algumas. O que aconteceu é o seguinte, o que a tecnologia proporcionou é exatamente o que você disse. Você ser fotógrafo e entender de fotografia é um caminho, é um aprendizado, é um tempo. Eu não estou falando de ser bom ou ruim, porque isso é uma subjetividade da imagem que aí a gente teria que fazer um paralelo e falar sobre isso, mas sobre ser fotógrafo e entender de fotografia. Você é um prestador de serviço, é uma profissão. Então eu não estou colocando aqui nenhum contexto, é arte, não é essa discussão. Então esse aprendizado
com essa tecnologia toda, ele mudou. Então, se antes eu tinha que ter um conhecimento básico mínimo para ser fotógrafo, né, para poder responder a isso, hoje eu não tenho. Então, tirar a fotografia é uma coisa, entender de fotografia é outra. Então, essa tecnologia possibilita quem não é fotógrafo a fazer foto, sem precisar entender nada de luz, nada de um laboratório fotográfico, até porque nós estamos falando de digital, não estamos falando de filme, mas sem entender todo esse processo e sem amadurecer a vida do cara, né, a observação do cara, porque no fundo você vai colhendo tudo junto, né? É o que você pensa, é o que você leu, é o que você vê, é um bando de coisas do teu universo, né? Quer dizer, você é uma antena parabólica para tudo, e tudo isso dentro de você vai demonstrar como você vê as coisas, tanto numa foto comercial quanto numa foto autoral. Então, uma foto comercial, você tem um briefing, você tem um layout, né? Você me pede para fotografar essa água, aí você me diz o que você quer. Então eu vou te fazer uma foto descritiva tecnicamente perfeita, mas eu posso também mostrar para você uma outra visão dessa água, que seja mais lúdica, que seja diferente, porque eu posso, por exemplo, desfocar uma parte e te mostrar isso. Ou seja, uma foto autoral, que é exatamente... O que é uma foto autoral? É que você está falando o que você quer, sem ninguém te pedir nada, sem nenhuma direção. Então a responsabilidade é totalmente sua. Se o seu layout não é legal, a responsabilidade não é minha, mas a minha responsabilidade de fazer ele o melhor possível é importante. Mas a gente cai sempre numa visão subjetiva. Não sou eu que quero dizer nada com a minha foto, é quem vê minha foto. Então, se eu pegar e mostrar uma foto para vocês dois, o universo de cada um vai dar uma interpretação para isso. Eu lembrei de uma coisa, Rose e Ângelo. Eu fiz um casamento num lugar chique em Campinas. A mulher deve ter pagado uma talagada de valor para a equipe de fotografia. Ai, me contrata, adoro. Não, é sério. Talagada. Tinha 5 equipes de foto. Um com câmera, o resto tudo com celular. Então, mas aí a gente está falando de uma coisa importante, porque nessa pergunta dela é muito complexa. Você falar de imagem, o que a gente vê hoje, principalmente em rede social, é imagem. É imagem se comunicando. Seja uma imagem tratada, cheia de filtros ou não, mas não é. É imagem. Quanto tempo as pessoas interagem com a imagem na rede social? Primeiro que a maioria não tem mais computador nem tela grande, é tudo celular, tudo pequeno. Celular, né? Quando você olha o celular, você vê uma emissão de luz. Isso já modifica a fotografia, diferente de você ver uma fotografia impressa na parede, né, e que está pendurada na parede, ou como a gente tinha há um tempo atrás, todo mundo tinha uns albinhos. Né? A maioria das pessoas tinha um albinho. Tinha. Então, eu sou do tempo quem não tem, né? Mas isso não está tão longe. Ainda existe algumas coisas assim. Mas eu ainda gosto do tato, do cheiro. Eu preciso mas tá morrendo disso. Tá cada vez menos. Eu acho uma pena. O que acontece é que quando você está vendo num celular ou num tablet, é uma emissão de luz, já é outra fotografia. Contraste, a cor, é tudo diferente. Com todos os filtros que tem, né, modificando as imagens, você já tem um descrédito da imagem. Então, assim, quando você olha uma pessoa totalmente manipulada, então essa fotografia, quanto tempo a pessoa interage com essa fotografia? Quando você pega um celular, você 3 segundos. É muito rápido. Você olha, no máximo você curte se de repente você pegar e falar alguma coisa. Que você vê às vezes pessoas que têm milhões de seguidores, não tão milhões de comentários, mas tem um monte de curtida e tal. Então, que interação tem a imagem hoje com as pessoas? O que as pessoas adquirem daquela imagem? As imagens se tornam efêmeras rapidamente. Você postou, já é velho, No meu trabalho, por exemplo, eu estou no estúdio, eu não estou nem terminando de fotografar, pessoas que estão comigo já fotografaram, já postaram, tem um monte de coisa. Ai, eu sou dessa. Isso acho que é um crime. Pode ser, você me odeia. Não, mas não é. Mas é uma visão diferente do fotógrafo. Sim, não tem comparação. Porque até quando eu fotografo, compete. não está pronto. Se eu estou fotografando digital, eu tenho uma revelação
no computador depois, que é o Photoshop ou qualquer outro programa. Se eu estou fotografando com filme, eu estou indo para o meu laboratório, eu tenho milhões de opções de revelação, desde temperatura de revelador, tipo de revelador, depois eu vou secar esse filme, depois eu vou pôr no ampliador, vou ampliar em milhões de possibilidades de papel, de contraste. É diferente, nunca está pronto. Então isso é uma coisa que não te ofende, né? Você está produzindo, porque... a gente está aqui já instagramando, porque aquilo que a gente subiu está muito longe daquilo que você vai entregar, né? Então, assim, não tem como sair dali ofendido. Olha, o pessoal já está subindo arrobas, eu ainda estou aqui. Não, porque o que você está... Porque você não sabe o que eu estou selecionando daquela cena. Você está olhando a cena. É a mesma coisa, eu entro aqui, você faz uma foto minha, se eu for fazer de vocês, pode ser totalmente diferente, porque eu posso priorizar aquela luz, o contraluz, eu posso fazer um monte de coisa. Na cena ao vivo, você não sabe o que eu estou fazendo. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu não vi isso. Sim, quem está vendo sou eu. Tá vendo você. Então, o que mudou, né, a maneira de ver a fotografia mudou. As pessoas já não veem mais revista, né? Porque o papel, quer queira ou não, você tem um tempo de olhar, você tem um contato visual, você tem tato, como você disse, você tem cheiro. Uma delícia. Você vai e volta. É bem diferente de olhar no celular. O celular parece que é um convite a ser rápido. Não, exatamente. E eu falo isso porque eu trabalhei em revista. Eu trabalhei na revista Casa e Comida. E ela era uma edição da Casa e Jardim, mas ela cresceu tanto que ela virou uma revista. Mas aí ao mundo digital, sim, engoliu o mercado, né? Aí a revista volta a ser uma edição. Mas aí o Ângelo trabalhou em revista? Sinto falta, fotografou muito. Você acha que a vida dele começou na Playboy? Não, esse homem tem muita lenha para queimar. Já queimou muita lenha. O Ângelo acho que começou com a Vogue, a Cláudia. Ou foi com a Vogue? Eu era assistente de 2 fotógrafos muito bons que faziam arquitetura, decoração e estilo, que é foto de produto. Eu fui assistente deles 2 anos e meio. E aí eu aprendi, eu já fazia coisas para mim muito pro laboratório, né? Eu comecei porque eu gostava de revelar. Então eu com 14, 15 anos comecei. Meu pai me deu as primeiras coisas para eu fazer um laboratório e eu fotografava para revelar. Daí eu comecei a fazer isso profissionalmente sendo assistente. Então eu fui aprendendo uma série de coisas, não só melhorar o laboratório, porque a gente revelava tudo no estúdio, filme colorido, preto e branco, tudo, mas as câmeras profissionais e toda a maneira, né, toda a forma de você fotografar, de entender de luz, medir luz. Então foi indo. E aí eu tive uma oportunidade profissional. A primeira coisa que eu fiz foi, por incrível que pareça, foi um show do Queen. Uau! O primeiro show que eu fiz. Encerrar o programa. Mas não foi encomenda. Corta! Meu Deus! O primeiro show que eu fiz. Não foi com o patrocínio. Ai, meu Deus! Ela não deixou terminar. Meu Deus! Eu tinha fotografado alguns shows internacionais, amadoramente. E também fotografado uma exibição de ginástica olímpica no Ibirapuera. E enquanto eu era assistente, eu tive a oportunidade de ir numa agência que ia publicar uns especiais de música e também uma revista sobre o corpo humano. Bom, resumindo, uma das fotos que eu fiz na ginástica olímpica foi a capa dessa revista. Eu tinha 19 anos. Depois eu tinha a foto do Queen em 81, e foi publicada na capa de um especial que chamava Rock, era grandão, bem bonito. Daí tem publicado uma foto do Queen e do Gênesis. A do Gênesis eu tinha 17 anos. Mas eu era maluco. Não, mas eu tinha isso guardado. Mas os primeiros trabalhos assim que eu comecei fazendo a coluna social da Vogue. Porque eles faziam muito Casa Vogue. Mas você começou já assim, a sua régua já era altíssima, né, Ângelo? Porque quando a gente pensa numa pessoa começando,
Não, mas eu, antes de fazer alguma coisa profissional, eu ralei bastante. Você teve os dias que a gente chama de suor e lágrimas também? Lógico, eu era assistente, eu montava o estúdio, eu acompanhava a foto, ia todo mundo embora, eu ia pro laboratório revelar. E se não tivesse bom, tinha que fazer tudo de novo, voltar a revelar de novo. Porque aí eu pintava o estúdio, tudo, eu assistente. Ele começa a trazer pra gente esses nomes, né? Não vi entrar, né, patati patatá, não vi entrar a parede. Aí eu fiquei pensando, gente, a régua dele começou lá em cima. Não, mas então, aí o pessoal da Vogue me deu para eu fazer a coluna social, chamava Carnet Vogue. Eu fiz uns 6 meses. Eu ia em festa, punha um paletó para parecer mais velho, só que o crachá Vogue abria a porta, né? Nossa. E aí eu fazia umas fotos das pessoas, anotava o nome, isso daí. Aí começaram a me passar um ou outro trabalho de anúncio da Vogue. E no ano seguinte, eu comecei a fazer editorial de decoração e arquitetura da Casa Cláudia. Aí fiz 1 ano e pouco isso. Isso me deu uma experiência muito boa de agilidade, de fotografar um monte de coisa num dia só, e sem assistente, eu sozinho. Com a produtora, né, que a gente ia nas casas e fotografava os ambientes. Então esse foi aquele momento do um pouco de suor e um pouco de lágrima. Mais ou menos. Aí eu desenvolvi bastante uma percepção de agilidade, luz, tudo, né? Depois disso, fui fazendo algumas coisas e eu comecei a fazer mais fotos de gente, de pessoas. Eu tinha um trabalho autoral eu já fazia umas fotos com filme infravermelho, que é um filme sensível a calor. Eu fiquei estudando isso e ficava fotografando paisagem, tudo. Aí fui indo, foi natural. Depois teve uma época que eu fiz muita publicidade, muito mais publicidade. Você chegou a ser modelo? Ou você ficou sempre atrás da... Imagina, você sempre atrás. Não, eu estou perguntando porque todo mundo tem um passado, Ângelo. É a prática, né? A prática e teoria. Exatamente. Se você chegou a modelar também, você ficou mais nesse campo atrás. Você é fotógrafo. Mas você sabe que as pessoas às vezes é de tudo um pouco, né? A pessoa é fotógrafa, a pessoa também é modelo, às vezes eu canto. Mas que canta, né? Tudo bem. Você pode fazer várias coisas, tem razão. Mas não me dediquei não foi para esse lado. E como a fotografia chegou? Acho que ele tinha uma pergunta, desculpa. Não, só linkando com as revistas, porque choveu de gente pedindo para perguntar. Gente, estamos com o Ângelo Pastorello, o rei, né, das fotografias, das revistas, das celebridades. E que parte que entrou a revista Playboy nessa caminhada? Então, a revista Playboy, antes de eu fazer a Playboy, eu já fazia algumas revistas. Eu fazia a VIP, que era uma revista bacana também. Ela não tinha o mesmo peso? Não. A VIP tinha um entretenimento, tinha moda, tinha uma série de coisas para o mundo masculino. E tinha um ensaio sensual, sempre também tinha atrizes na capa e tal. E aí eu fiz, cronologicamente, eu fiz primeiro Playboy, depois eu fiz um tempo a revista Sexy, que a editora da Playboy saiu, foi para Sexy, me chamou. Depois eu voltei e fiz mais algumas Playboy, a Playboy acabou. Acabou, né? Existia eu fiz uma das ela, últimas. Uma coisa da minha cabeça. Existia ela também ou não? Ele e ela. Ele e ela. Existia a Maxim, existia uma revista que chamava Mas foi coisa rápida, né? São revistas que passaram. É porque acho que a Playboy ela engoliu o mercado, né? Também ela era gigante, a Playboy, né? começou, se eu não estiver enganado, em 75. E nós estamos falando, são as 2 revistas mais famosas do mundo, Playboy e Vogue. Tem no mundo inteiro. Vogue e o inglesa. Ângelo passou pela Vogue, passou pela Playboy. Playboy é americana. São as revistas mais famosas que tem, né? Que diversos países tinham uma concessão de poder fazer a Playboy. A editora Abril começou, se eu não estiver enganado, em 75 ou 6, acho que é 75. Eu não tenho certeza. E durou um tempão. E a Playboy, durante muito tempo, era uma revista que você via, entrava na casa das pessoas. Embora tivesse nudez, tinha sempre umas entrevistas excelentes, com muitas páginas.
Foi uma revista importante, vários excelentes editores passaram pela Playboy, jornalista. Não, Uma revista bacana. Eu acho... Mas eu não fiz muitas Playboys. Eu fiz matéria de moda para Playboy, fiz retrato. Eu fiz acho que 3 capas da Playboy. Eu acho que... E algumas fotos de ensaio interno. Na Sexy eu fiz mais capas, acho que umas 12. Porque às vezes eu acho que a Playboy, ela, para algumas pessoas, ela é um equívoco. Porque que nem o que você trouxe aqui na sua fala, ela tinha... O entretenimento não era só a nudez. Ali você podia... Ali tinha viagem, tinha gastronomia, tinha tudo um pouco, tinha joias. Então, assim, e as pessoas deixaram... Afunilaram, acho que muito, né? As pessoas, acho que quando pensam em Playboy, levam sempre para o lado de que a Playboy era apenas a nudez. Mas eu acho que a Playboy era uma revista de cultura, né? Playboy era uma revista que a nudez é o carro-chefe, porque você tem na capa alguma pessoa que ou é pública ou é conhecida, ou que é o chamariz disso. E é bacana, e tem as outras coisas junto. Então ela tem meio que uma licença poética para estar em vários lugares, por não ser só uma revista exclusivamente de nudez. E também tinha um limite na revista, né? Eu sei que isso é discutível, mas assim, não era uma revista pornô. Sim. A proposta não era isso, não era um casal, nada. Era uma proposta de sensualidade, geralmente em cima de alguma pessoa conhecida, que pudesse trazer essa curiosidade, pessoas que estivessem acontecendo no momento. Tem toda essa coisa contemporânea. Então, isso foi no mundo todo, né? A primeira Playboy é com a Marilyn Monroe, né? Só isso. Aí, eu tava lhe dizer que ele fez, aí eu ia me jogar da cadeira. Aqui no Brasil, tem esse dado de qual mais estourou a Playboy nacional? Cara, eu tenho medo de te falar uma coisa que eu não tenho certeza, mas eu acho que a Playboy das duas meninas que trabalharam lá naquele programa do Hulk, a Tiazinha e a Feiticeira. Eu tenho também essa informação, Suzana Alves, exatamente. Eu acho, se eu não estiver enganado... Joana Prado, né? Joana Prado. São as duas que mais venderam, assim, mais de 1 milhão. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. E desse teve aquela coisa de tirar máscara, de tirar... E outra, né? Pega um público adolescente. Sim. Que isso é importante. Eles consomem. E muito. Escondido não. Eu não sei como é que funciona agora que as revistas caíram. Porque naquele programa era um programa que eu acho que a maioria da audiência era adolescente. Foi um programa que explodiu todo mundo lá, Luciano Huck, Tiazinha, Joana Prado, foi todo mundo. Então, se eu não estiver enganado, são as duas que mais venderam. Eu não tenho certeza, mas eu acho que... Mas agora que você falou, eu tenho uma lembrança de algum comentário, algum dado que saiu e realmente acho que foram elas que mais venderam revistas. Você vê, hoje em dia vender revista, eu não sei qual é o número, mas uma revista, não acredito que alguma revista hoje chegue a 100 mil exemplares. Mas é você que ainda... Já chegava a 2 milhões. Mas é você que ainda assina a Veja? Não, eu assino a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo? Tá. Eu tenho o hábito do jornal. De você, o jornal você ainda assina. Eu recebo, Mas eu também imagino que é algo que... Não, diminuiu. É um prazer pessoal, já vi. Eu gosto de papel, eu gosto de... E eu acho que eu não me dou bem em ficar lendo notícia no celular. Me cansa a vista, tem que ficar procurando. O jornal está na minha frente, eu abro, volto. Eu gosto. Então, assim, clássico, às vezes eu vejo uma foto minha no jornal também, vou ficar feliz. Mas é hábito, né? Eu adquiri esse hábito por causa de família, desde pequeno. E eu acho legal, porque muita gente acha que o jornal é radical de um lado. Eu tenho esse hábito aí, só que no esporte. Você... É que Por sinal, a coluna de esporte era a primeira coisa que eu começava a ver quando eu era moleque. Hoje a coluna de esporte tem uma página. É um saco. Eu gostava de ver também. E é bem resumidão, né? E hoje também as pessoas falam, mas o jornal é parcial. Tudo bem, pode ser que tem várias pessoas escrevendo, mas muitas vezes você vê dois lados, duas opiniões diferentes, completamente antagônicas. Então você vai ler e vai... Eu prefiro o jornal.
Eu não me dou muito bem de ficar procurando na internet, até porque na internet tem um monte de notícia falsa que é difícil você aferir se é real ou não. O que a gente vê, por exemplo, no meio da rede social, o que eu mais vejo hoje é propaganda, ou é técnico, né, que eles falam coaching, Ai, meu Deus. de religião, vendendo fé, vendendo saúde mental, vendendo autoajuda, vendendo felicidade, vendendo o diabo. As pessoas vendem tudo hoje em dia. E são coisas assim que a gente, intangíveis, nem... Não, mas quando entra numa questão de medicina, por exemplo, tem milhões de remédio para colesterol, para pressão, para próstata, para não sei o quê. Pô, da onde vem tudo isso? Ninguém vai até o fundo para saber. E qualquer um que entrar lá fala o que quer. Mas isso também não é um saco. Na minha opinião, isso é um saco. Não, isso é o que eu estou dizendo. Eu não gosto por isso, porque a gente é bombardeado por muitas informações que é difícil você aferir da onde vem, o que é real em tudo isso. É complicado, né? Mas é hábito, Sim. Não tem certo ou errado, é hábito. Eu prefiro ver o jornal. Mas é porque eu, pelo menos, eu penso assim, que o jornal você consegue ter um relacionamento. Eu sou a mulher dos relacionamentos. Eu acho que com o jornal eu conseguiria ter um relacionamento com ele, não sei. Eu pego, eu sinto o cheiro dele, eu leio, daqui a pouco eu pego ele de novo. Apesar de ser algo descartável, que vai para reciclagem, mas acho que você consegue ter um tempo de relacionamento. No tablet, você lendo ali. Acho que não pode falar nome, né? É você lendo ali, sei lá. Você... É muito rápido. Você lê e acho que manter o foco, manter a atenção. É difícil. E já chega uma outra informação e... Bom, quando você vê as pessoas falarem assim, pô, você precisa postar conteúdo. Eu fico pensando, o que é conteúdo? Qualquer coisa que você disser ali pode ser encarado como conteúdo. O que é conteúdo? Conteúdo tem o quê? É uma coisa legal, não é legal? Então é uma volúpia, né? E é tudo efêmero. Você posta, daqui meia hora acabou, é velho. Então você vê às vezes as pessoas pondo 200 stories um atrás do outro, e cansa. Aí você vai ver um vídeo, as pessoas não conseguem ver mais que 20, 30 segundos. Mas Então é difícil. Cada vez... Olha, eu vou repetir aqui, vou parafrasear uma frase do Lobão. Há muito tempo atrás, sei lá, 10, 12 anos, não lembro quando, o Lobão disse uma coisa genial. Ele falou assim, não existe mais plateia. A plateia subiu para o palco. Está todo mundo no palco. E se você pegar... Eu não ouvi isso, mas faz muito sentido. E se você parar para pensar numa frase antiga do Andy Warhol, quando ele disse que um dia todos terão 15 minutos de fama, talvez ele tenha errado os 15 minutos, porque hoje pelo menos é 1 segundo de fama, 2, sei lá quanto, mas é verdade. Isso tem a ver com a frase do Lobão. E essa... Tá todo mundo no palco. Quando você vê médico fazer dancinha em TikTok, aí você fala, caramba, peraí. Então porque aí tem uma mistura muito grande em tudo isso, não é? Aí eu te pergunto, pô, o médico ele é mais celebridade do que alguma celebridade. Aí você fala, pô, quer dizer, médico celebridade, não era isso que eu queria ver um médico exatamente. Eu não queria ver ele dançar. Assim, o médico do futuro, né? O difícil, porque eu acho assim, a sua pergunta é muito longa, as respostas a gente vai desdobrando, mas não tem volta. E também não dá para ser sentimentalista e você falar aquilo que, sei lá, quando eu ouvia quando era moleque, minha época era melhor, a música... Não é isso. Não vejo assim também. Não é isso, mas que existe um achatamento do conhecimento é verdadeiro. O conhecimento está fazendo assim. Em várias áreas. Eu falei de fotografia, mas tem milhões de áreas que é a mesma coisa. Né? Então, às vezes, as pessoas se intitulam alguma coisa e colocam ali e acabou. Eu virei... Putz, eu vou detonar isso. Eu virei psicanalista, eu virei fotógrafo, eu virei professor, eu virei coach, né? Ainda tem essa, né? As terminologias estão sempre em inglês, né? A gente está se afastando da nossa língua. Então ainda tem isso. E aí você fala, caramba, onde está o filtro disso? É que eu falo, o que eu pego disso, como eu sobrevivo? Aí eu vou evocar
o Darwin. Não é o mais forte que sobrevive, é o que melhor se adapta. Então eu venho de uma construção de fotógrafo de anos, de entender de luz, de aprender laboratório, porque eu gosto de entender. Você pode até não gostar da minha foto, mas eu te provo que tecnicamente é perfeito. Então, assim, isso quer dizer alguma coisa? Talvez para alguns trabalhos sim, para outros não. Porque é mais importante a foto te emocionar do que ela ser tecnicamente perfeita. Mas isso que você falou é interessante, porque eu lembro uma vez o Mário Cortella falando sobre música boa. Ele disse, música boa é a música que me emociona. Então acho que cai um pouco no que você falou da só foto. Quando você tem conhecimento, né, ou quando as coisas estão embasadas em algum conhecimento, é diferente. É bem diferente. Então, a adaptação minha hoje é essa. Então, tudo que eu aprendi, como é que eu uso o que eu aprendi para ter um diferencial num universo onde não precisa isso. Essa que é a questão. Não precisa, que eu te falei, tirar foto não precisa ser fotógrafo. Quantas pessoas deixaram de fazer um catálogo com bons fotógrafos, fotógrafos excelentes, amigos meus, inclusive, para pegar um celular, pôr a neta, a filha, a avó na parede, tira foto e coloca lá a roupa. Então, assim, isso é uma desconstrução também cultural do visual, de uma cultura visual que você perdeu. Você nunca foi num museu, você nunca viu um quadro no MASP, você não vê mais revista, você vai estreitando isso. Com música também. Sim, vai ficando então tudo você menor. Tudo vai, como você usou a palavra, a régua vai baixando fortemente. Mas tem um lado comercial. O que está vendendo, o que não vende. Quando as pessoas buscam uma fórmula da internet, fulana se deu bem aqui, o fulano se deu bem ali, não é uma coisa que você vai repetir. Porque também tem os treinadores de internet, né? Tem. Os caras que vão falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para você pagar. Você vai pagar o cara. Aí você às vezes entra no Instagram do cara, o cara ele mesmo não tem milhões de seguidores. Pela 100. Mas é o mais que isso virou um termômetro, né? Você tem número de seguidores, virou termômetro. Quando você vai contratar uma pessoa, você olha nas redes sociais. Aí você vai comparativo lá. Aqui lá tem 100 mil, vamos contratar aquele lá. O mercado tá assim. Tem 1000 seguidores, mas o número de curtidas se like ele é bom, tão não baixo sei, que mas tem mais seguidores. Mas mesmo que for alto, mesmo que for alto, a questão do seguidor virou um termômetro, como se isso significasse qualidade. Não é. Não. Porque você tem milhões de fatores que levam alguém a ter muitos seguidores. Eu vou dar um exemplo para você. Você concorda comigo que os Rolling Stones enchem um estádio em qualquer cidade do mundo? Concorda? Concordo. Então, vê quantos seguidores tem o Mick Jagger e o Keith Richards. Menos que qualquer menina da Malhação. Com certeza, verdade. Então não é porque é outro público, porque então também tem isso. A gente está falando de uma terra de jovens e adolescentes. É verdade isso. Então, por exemplo, você pega um ator, pega um ator famoso brasileiro, compara com um ator lá da jovem ou uma blogueira, ou que eles chamam de influencer. Você pega a história de atores de 50 anos, eles não têm 1 milhão de seguidores. Mas aí você pega alguém que, porque tem uma coisa a ver com jovem, com tudo. Provavelmente um cantor ou uma cantora americana mais recente tem muito mais seguidores do que o Paul McCartney junto, toda essa turma que eu estou falando, que teria o próprio Michael Jackson. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que são outros parâmetros. E nem sempre isso resulta em trabalho. Isso é uma prova, exatamente, que não resulta em trabalho e parece que vai te dar um retorno, e o retorno às vezes é baixíssimo, né? Conheço celebridades que cobram X, às vezes para fazer um story, e não traz resultado nenhum. Tem seguidores, tem números. De repente uma blogueira vai trazer. Exatamente. Exato. Uma blogueira ela traz. E a fulana não traz. Eu vou falar uma coisa que pode ser chato, mas assim, quando as pessoas falam, é um influenciador, para mim cai como uma coisa um pouco estranha, assim, porque eu fico pensando, pior que o influenciador é o influenciado.
Ai, falou tudo. Exatamente. Falou tudo. Mas precisa do influenciado. É só por isso que existe o influenciador. Essa pessoa é necessária. Ó, gente, não é uma crítica aos influenciadores, que cada um. isso. Não, porque a gente Mas está assim, tentando influenciar engraçado, também. né? A gente também está tentando influenciar. Uma entrevista com o Ney Mato Grosso recente, ele, não sei se é tão recente, ele falando, pô, eu não quero ninguém me. Perguntaram para ele de rede social, ele falou, eu não quero ninguém me seguindo, eu não quero seguir. Eu também, eu quero paz. Quero paz, sossego. Mas a gente, tirando as brincadeiras à parte, é uma coisa que chegou, que ficou, e que quer queira ou não, é um termômetro de você se mostrar. Porque antes eu ia com o meu portfólio pro pessoal que mais jovem, né? Você ia nas agências de publicidade e ia nas revistas mostrar o seu trabalho. Então você leva uma coisa física que chama portfólio. Quer dizer, hoje eu posso mandar pela internet, pelo WhatsApp, como eu mandei meu portfólio para você no PowerPoint. Mas a gente ia pessoalmente, o que era muito legal, porque você tinha todo um estágio para chegar nessa agência até falar com o diretor de criação, diretor de arte, redator, enfim. E você levava um portfólio físico. Né, ou com cromos, que são os slides, né, que é uma transparência para o pessoal mais jovem, você olha na luz, é quase como olhar a emissão de luz do celular. Ou publicado, né, quer dizer, meus trabalhos publicados eu levava, e levava os trabalhos autorais também. Então essa relação mudou. Então hoje essa relação acabou. As pessoas viam meu trabalho num editorial de moda, estava lá meu crédito. Publicidade não tinha crédito. Mas as pessoas ali no meio que interessava ficavam sabendo. Então isso mudou, essa prática acabou, isso migrou para a internet, nem site mais as pessoas veem. O meu cartão tinha meu site, agora ele tem meu Instagram. Atrás do cartão está meu Instagram, porque as pessoas me procuram muito mais no Instagram, no inbox, do que em site. E no meu Instagram tem meus contatos. Está lá escrito contatos. Tem telefone, tem e-mail. E mesmo assim as pessoas... Então dói, né? Eu tenho preguiça de abrir e-mail. Olha, eu tenho preguiça, e-mail dói. E-mail dói. 90% é assim. Então mudou. O que a gente tem que fazer? É praticidade, né? E saber, o mais difícil de tudo isso, na minha opinião, é saber quem é o meu público. Então... Então, eu posso fazer a pergunta? Quem é o seu público, Ângelo? Eu acho que eu achava que sabia, mas eu não sei direito. Eu acho que meu público é bastante heterogêneo. Mas o público-alvo para que eu possa trabalhar, nem sempre eu estou atingindo. Por exemplo, eu percebo que existe uma interação, uma aceitação muito maior se eu puser algo direcionado ao meu pessoal. Quem é o seu pessoal? Hoje, olha, gente, acontece o seguinte, eu tenho uma amiga que trabalha para um cara famoso num restaurante maravilhoso e ela me convidou. Quem será? Me deu um voucher para eu comer lá. Mousse, quero mousse. Promessa dada, promessa cumprida. Vou levar isso ali para comer mousse. Se eu posto uma coisa dessa, tipo, parece que tem mais interesse. Se eu posto uma foto minha que está no Museu de Arte Contemporânea de Havana, tem menos interesse. E existe. E a gente até tá com uma foto sua. É a do charuto ou não? Não. A do charuto eu fiz em Havana. Certo. Eu fazer uma exposição lá, que eu já fiz aqui. E aí eu saí na rua vários dias fotografando, como um turista. A do charuto é uma. Mas no Museu de Arte Contemporânea lá está uma outra série minha que não está no portfólio que eu te mandei, que é uma série que chama Enquadramento Imaginário. São fotos de proporção 1:3, com uma câmera especial. Eu me estenderia muito em falar aqui. Mas assim, aí eu coloco uma foto de um cachorrinho. Eu adoro fotografar bicho. Aí eu estou no Atacama, tem um cachorro parado na minha frente, eu deito no chão e fotografo. Eu pus essa foto, tem uma interação. Mas assim, tudo depende. Por isso que eu falo, eu não sei direito o que é. Se eu for dar uma aula de fotografia, não sei que interesse teria. Será que você é um cara pop? Você é eclético? Mas eu dei aula há muitos anos de fotografia. Eu acho. E foi bem legal. Aproveitando uma pergunta técnica, o Ângelo, na verdade duas, né?
2 vezes. Você lembra a sua primeira máquina fotográfica? Lembro. E hoje, qual marca seria a ideal para um fotógrafo profissional? Minha primeira máquina não era minha, era uma máquina do meu pai, uma Yashica. Nossa, Yashica, de filme cara. 6x6, que é um filme grande, que eu peguei emprestado. Depois meu pai comprou uma outra câmera, também amadora, que era aí já era filme 35mm. Aí minha primeira câmera mais profissional foi uma Nikon. Eu tinha acho que 19 anos, que eu comprei com os trabalhos de assistente. Aí vai namorando aquela Aí máquina. eu fui trocando, eu fiquei um tempo grande com a Nikon. Depois, a hora que eu melhorei muito, eu comprei uma Hasselblad, que é uma câmera mais muito up, boa, né? de filme grande também, médio formato chama. Depois comprei uma 4x5, que é um filme maior ainda, de 4x5 polegadas, que é assim. Que são as câmeras de estúdio que tem báscula, que a gente chama, são aqueles fones, tem a lente na frente, o plano do filme atrás, você para fazer perspectivas, para mexer com uma série de coisas importantes. Aí eu fui comprando outras câmeras. Teve uma época que eu tinha umas 9 câmeras diferentes, inclusive uma câmera aquática bem legal. 9 câmeras? Aí eu fui vendendo. Aí hoje eu tenho umas lomos de plástico maravilhosas que não valem nada, é uma delícia fotografar com elas. E fui diminuindo o equipamento, né? Principalmente a questão de filme, né? Migrei para o digital, né? Quer dizer, não é que eu migrei para o digital, eu coloquei o digital junto, porque eu continuo fotografando com filme também. Não comercialmente, pela questão financeira, né? Fica muito mais caro com filme. E porque as pessoas querem velocidade, né? Mas altera resultados? Altera. Né? São coisas diferentes. Depende do resultado que você quer. Para algumas coisas eu acho incomparável fotografar com filme. Acho muito melhor. Mas tudo é de novo adequação. Eu gosto do digital também. Para quem tá assistindo, tem uma marca que você aconselha ou é gosto? A marca que eu aconselho é o que o bolso pode pagar. O que o bolso pode pagar. Dentro do que você pode pagar, você vê o que você consegue de melhor. É mais ou menos por aí mesmo. É verdade, porque de novo adequação. Não adianta você pegar uma câmera de 100 megapixels para fazer o que com isso? Se você não tem um objetivo, você vai gastar uma fortuna. Daqui 1 ano e meio a câmera vale metade do que você pagou e você não tem um porquê de ter isso. Sendo que se for para usar na internet, no celular, você precisa de poucos pixels, você não precisa de muita coisa. Verdade. Então assim, é a adequação do que você quer fazer e do que você pode pagar. Tentar sempre o melhor. Lógico que as melhores câmeras são as melhores lentes. E essas são mais caras. Então você tem diferença de lentes feitas de acrílico de 50, 60 dólares e lentes de 4 mil dólares. Não é à toa que é assim. Eu acho que as coisas elas valem o que custam. Eu sempre tenho essa mas você também precisa, então, de novo, adequação. Não adianta eu dar uma lente perfeita para uma pessoa que não vai usar isso. Não vai fazer diferença. A gente não vai ver isso aqui no celular. Não vai ver. Agora, você vai fazer uma exposição, vou ampliar do tamanho dessa tela, aí faz diferença. Entendi. Então tem tudo isso. Eu mantenho uma câmera de filme grande, uma 8 por 10 polegadas. O filme é desse tamanho, 20 por 25 centímetros. Aonde eu uso isso? Em algum lugar que eu tenho tempo de colocar essa câmera num tripé profissional, ela demora para montar. Eu vou carregar o filme num chassi, demora, eu tenho que fazer cálculo de perda de luz, é outro time. Então eu estou no deserto de Atacama, estou usando essa câmera, eu tenho todo o tempo no mundo. Legal. E o resultado é maravilhoso. Posso fazer retrato com ela, também é legal, mas é filme, custa caro, tem que revelar. Para você que está assistindo, estamos aqui com o Ângelo, o das celebridades, né? O fotógrafo das celebridades. O filme não morreu, gente. Ainda existe. Não, existe. Tem algumas revistas de moda na Europa que usam filme, eles pedem para usar filme. A textura é outra. São coisas diferentes. Estão pegadas, né? Mas tem um certo romantismo nisso? Tem, mas também, como eu falei, né, é caro, principalmente no Brasil, né, com o dólar do jeito que está, é mais caro. E tem um tempo diferente.
né? Há uns anos atrás as pessoas não tinham essa pressa toda, né? Agora... Quer dizer, tinha uma pressa mas não desse jeito, né? Agora é quase que instantâneo, né? Entendi. Então parece que tem que ficar... Outra coisa que eu vi se você reparar em shows, a maioria das pessoas está de costas para o palco e se fotografando no palco. Elas não estão curtindo o isso. show. É verdade. Elas não estão fotografando o show, elas se colocam de costas para você. Selfie. Aí acho que a gente cai naquilo que falou, né? Que agora as pessoas subiram pro palco, né? Todo mundo, exatamente, todo mundo tem mais espaço. Ai, todo mundo subiu pro palco. A gente nosso tempo está estourando, mas eu queria 10 minutos. Eu queria fazer uma pergunta pro Ângelo. Ângelo, como é que você lida com o assédio e a fama? Primeiro, nós vamos ter que pontuar isso. Não existe nem assédio nem fama. Gente, ele é modesto, mas tudo bem. Respeitamos. A gente Respeitamos. Tudo bem, existe um certo glamour em torno da profissão fotógrafo. Existe sim. Mas hoje eu acho que talvez tenha diminuído mais. Não sei. Porque antes você tinha menos fotógrafos, né, e até mais veículos para aqui no Brasil, manifestar. Referente lá fora, há uma diferença do que você está falando na classe de fotografia? A diferença é que lá fora, se você fizer, dependendo de onde você está e os veículos que você fizer, você fica conhecido mundialmente. Aqui não. É mais ou menos, vou dar um exemplo de banda de rock. Se você fizer sucesso nos Estados Unidos, na Inglaterra, você é mundial. Aqui não. Entendi. É pontual. Porque o que geralmente... não impede, tipo assim, vai lá, vamos falar do Sebastião Salgado. Ele saiu do Brasil, né, ele pertencia à Magnum, que era uma agência do Cartier-Bresson, uma agência de fotografia de jornalística. E ele ficou famoso. E ele tinha já um trabalho pessoal e ele foi desenvolvendo isso. Então hoje ele é um fotógrafo internacional. Por acaso ele é brasileiro, mas ele é internacional. E aí ele colhe esses frutos de ser internacional, né? Não só pelo respeito, pelo prestígio, mas financeiramente também. Então essa questão do glamour de foto, principalmente quando você fala foto de gente ou foto de moda, existia, e acho que existe ainda, um certo glamour em cima disso. E algumas fantasias de muita gente. Sim. Então, tipo, sei lá, se eu fiz 4 ou 5 Playboy na minha carreira, as pessoas acham que eu faço Playboy o dia inteiro, todo dia. Não é verdade. Porque a pessoa não tem vida. Eu não tenho vida. Ou então que eu tô lá numa praia maravilhosa, com uma modelo maravilhosa, só eu e ela. E não é isso, é uma equipe. Então tem toda uma... E tem areia, gente. Areia nunca é legal. Tem uma fantasia em cima disso, né, que não é bem assim. E a questão de fama é muito relativo, porque mesmo hoje com a internet, o que é a fama de um fotógrafo? Ele tem os seguidores. Talvez os seguidores não demonstrem exatamente a fama. Eu conheço um monte de gente com carreira brilhante, muito maior que a minha, mais velho, que tem menos seguidores, porque é uma questão de público. Né? Então, assim, tem vários fotógrafos brasileiros excelentes. Então, assim, a grande parte da minha geração, vários fotógrafos fotografaram a gente fazer retrato, fotografar pessoas conhecidas, ator, atriz, músico, celebridade, seja como for, ou subcelebridade. Muitos fizeram e fazem. Né? E existem fases da fotografia, que você faz mais uma coisa, mais outra. Né? Então, por exemplo, eu tenho um período que eu só fiz publicidade. Teve um período que eu só fiz revista. Então, e você geralmente vai abrangendo o campo, mas as pessoas acabam meio que rotulando, né? Você faz isso, você faz aquilo. E eu acredito que os grandes fotógrafos, os que eu admiro tanto no Brasil quanto fora, eles fotografam o mundo, é uma visão de mundo. Ele pode fotografar o que ele quiser. Ele pode até se dar melhor num tema ou no outro, ou gostar mais de um tema ou no outro, de outro, mas ele vai fazer, ele é fotógrafo. Ele pode ter um trabalho publicitário, editorial e autoral. Ou pode ter um, ou pode ter outro, enfim. Então, fama e assédio é um pouco... Não é bem assim. Por exemplo,
A maioria das vezes eu vejo uma modelo ou um modelo, pessoas que trabalharam comigo uma vez. Tem atores que eu fotografei uma vez, nunca mais vi. Por coincidência, outras pessoas eu fotografei 3, 4 vezes. E assim por diante. Então, sei lá, eu tive o prazer de fotografar a Gisele 2 vezes no começo da carreira dela. Uma ela tinha 14 anos, foi para a revista Manequim, uma ela tinha 15 para 16, foi para a revista Capricho. Eu lembro das duas. Essa série da Capricho tem 6 fotos no livro dela, de um período dela jovem, um pouco antes dela ir para os Estados Unidos. Depois eu não fotografei mais. Então, assim, muitas vezes você não repete, né? Porque, sei lá, os caras acham que a gente tem uma agenda que nem do Berlusconi, né? Com um monte de nome, mas as pessoas também fazem essa associação, né? Você e Gisele, as pessoas acabam fazendo essa associação. Mas você também não é conhecido. Mas eu fotografei ela 2 vezes no comecinho da carreira dela. Eu não acompanhei depois que ela viajou. Ela veio para o Brasil várias vezes, ela fez trabalhos no Brasil com outros fotógrafos, mas eu não fotografei mais a Gisele. O que eu tenho é um período dela que tem menos registro do que outros. Então será que é isso? Que talvez você tenha algo... Eu tenho algo que tem menos registro. Não que fui só eu, não. Mas tem menos registro. E por acaso, esse trabalho da Capricho tem meia dúzia de fotos, está no livro dela, que é um período dela, jovem. Mas eu tenho bem o começo dela, como outros fotografaram também. Aproveitando, Ângelo, tem alguma artista da celebridade que tem um sonho de fotografar que não deu certo ainda? Olha, tinha... Uma vez no programa do Raul eu falei que eu queria fotografar o Pelé, quando obviamente tem 1 ano e pouco atrás. Eu gostaria de ter fotografado o Pelé, o Roberto Carlos e o Silvio Santos, que eu falei que eram os 3 caras, na minha opinião, mais famosos do país. Sim. Mas tem muita gente que eu gostaria, por exemplo, eu corri atrás de fotografar o Hermeto Pascoal, que é um músico que eu admiro. Eu tinha foto dele no Festival de Jazz de 1980. Mas ele no palco e eu na plateia. Não importa. Mas aí eu fiz um trabalho bacana com ele. Então eu gostaria de fotografar alguns músicos ainda, vários, e gostaria de fotografar alguns atores. Por exemplo, a Fernanda Montenegro. Eu fotografei a Dona Laura Cardoso, que é da geração dela. A gente tem... Um trabalho bem legal. E a Fernanda Montenegro é uma pessoa que eu gostaria de fotografar. Vários atores, atrizes, assim, eu não saberia, teria que fazer uma lista aqui. Bastante, né? Mas tem muitos músicos. Eu gostaria de fazer um trabalho com o Milton Nascimento, o Milton, o Gil, o Caetano, o Ney Mato Grosso, a gente falou, que eu acho que seria bacana. Mas a gente tem alguns amigos em comum, eu chego lá. Me chama nesse dia, eu fico quietinho, eu prometo, eu não falo nada. O Oliveira, ele tirou, né? Não, ele tirou, e uma coisa interessante que se a gente for, né, dar uma... Olivier, eu fiz um trabalho de moda com o Olivier. Exato, Olivier vanguarda, né? Olivier. Gente demais, né? É interessante que você também teve um momento que você começou a fotografar grandes chefes. Como é que isso aconteceu? A gente vê lá um Mocotó, a gente vê Fogaça, a gente vê como chama aquele fofo Jacan, e isso aconteceu ou você cavou? Porque às vezes na vida a gente cava algumas aconteceu coisas. O seguinte, que em 2000, há 20 anos atrás, acho que é isso, 2001, eu fiz uma exposição que chama Peixes, na Galeria da Laica, que é uma galeria bastante importante. E, na época, eu conheci o Alex Atala. Lá atrás. A gente era amigo de um tatuador, antes de ele ir para a Itália. Depois eu reencontrei o Alex quando ele era chefe do Filomena, antes de ele fazer o Dom. Bom, resumindo, eu fui no Dom com uma foto e ele escreveu uma receita nessa foto. Você tem? Eu tenho a foto. E aí eu fiz a foto dele escrevendo e tenho a foto. E aí eu fiz um jornal, catálogo dessa exposição. E essa foto está na exposição, que são umas sardinhas. Isso ficou parado. Depois, eu não lembro como que eu revi isso, foi fazendo acho que um trabalho com Fogaça para uma revista. Para a revista Mensch, que é uma revista muito bacana. E eu fiz uma capa
com fogaça dentro da geladeira. Essa é a minha preferida. É meu sonho. Um dia ainda vou. Hoje eu tenho uma parecida, ou é igual? O quê? A geladeira vermelha, com fogaça tá sentado. Ele tá numa geladeira azul. A dele azul, a sua é vermelha. Mas é igual, né? São vintage, são bem parecidas. Eu tava fazendo um trabalho com ele e aí veio essa ideia. E ele estava fumando um charuto, sentou na geladeira, da geladeira. Eu gosto de fazer essas fotos mais irreverentes. Eu acho legal, né? Isso. A gente procuro esse lado mais lúdico, mais bacana. Exatamente. E é a mesma coisa que a minha série do Sofá Azul. As pessoas fazem o que querem e tem pessoas... A do Fogaça no Sofá Azul, ele tá com um monte de balãozinho de aniversário. E aí, se você pensar que combina, não, é zero rock and roll ali. A outra é rock and roll. Sim. Essa não. E aí, por sinal, eu preciso falar com ele para ele escrever uma receita numa das fotos dos peixes. E aí foi fotografando, aí tá no meu livro Expressões e Histórias, tem ele de novo, fotografei ele de novo, o Jacan, a Paola. E foi indo. Depois, o ano passado, foi o Rodrigo Oliveira para a revista Mensch também, o Olivier para Mensch, que foi quando eu reencontrei o Olivier. E quem mais de chefe? Tem um chefe que é... Já falei, né? O Mokotó, já falei, né? Que é um chefe japonês, também fez. Eu tenho, acho que uns seis chefes que escreveram receitas nessas fotos de peixe. Que mas é uma exposição. Havia um critério? Não, por exemplo, eu quando eu fui o Claude, né? Eu fui fazer uma capa com o Claude também. Eu fui lá no Claude fazer uma capa com ele, levei as fotos da exposição e falei para ele se ele podia fazer a gentileza de... Aí eu dei para ele de presente 2 fotos e ele escreveu uma para mim. E essas 2 fotos ele pôs no restaurante dele, Mesa da Esquina, lá no Rio. Estão lá na parede. Então foi indo assim, mas tem muita gente legal. São gente fina, né? A Helena Rizzo eu fotografei quando ela era modelo. Hoje ela tem uma mania, já faz um tempo, né? Exatamente. Ela tem foto dessa série. Ela tá na série também? Não, ela tem foto. Tem foto. Dessa série. Então é uma coisa que vai continuar. É a mesma coisa que os músicos. Eu fiz uma exposição que chama Acústica, que é retrato de músicos, e eu continuo fazendo, vou fotografando. Pena que é muito curto esse programa. Pro tamanho fica difícil. Da raridade que temos na estreia. Né? Na realidade, assim, é muito assunto, que cada assunto tem um desdobramento. Um desdobramento então, às vezes, muito grande. O público perdoa se eu fui prolixo demais, mas assim, às vezes a gente quer tentar explicar. E tem coisa que foi uma estreia fantástica, né? Não foi, mas minha mão tá gelada, mas vai apertar. Bom, você é testemunha, né? Ela trocou a mousse pela mousse de chocolate. E as batatas infinitas. Isso em nome do Olivier. Exato. Exatamente. A pessoa já fica dando em nome do outro. Não tem problema. Hoje é de casa. Galera, apesar de mostrarmos algumas coisas dele no fim do programa, passa suas redes, contatos. Então, tá valendo o e-mail. Tá valendo e-mail. No meu Instagram tem todos os contatos. Pode me escrever em inbox, pode mandar e-mail, WhatsApp. É @Ângelo Pastorello, LLO no final. Top. Repeat. @Ângelo Pastorello. Só que no final é LLO, não é? Escreve. Não, exatamente. É 2 L's. @Ângelo Pastorello, tudo junto. Legal. Algum recado? É fácil, só não acha quem não quer, né? Algum recado? Eu vou falar uma coisa importante, ó. Para terminar, pegando carona no que ela falou lá de fama, celebridade e tal. É muito importante as pessoas saberem que todo mundo pode ter uma fotografia. Todo mundo pode ter um retrato, uma lembrança. Bem feita, legal, pode ser em estúdio, pode ser numa locação, mas feito por um fotógrafo. Então a pessoa não tem que nada, ela não tem que ser modelo, ela não tem que ser jovem, velho, gordo, magro, alto, baixo, tanto faz.
Então, assim, outro dia eu fiz um ensaio de família super bacana. Legal, muito bacana mesmo. Então, todo mundo pode ter uma foto. Todo mundo merece ter uma foto. Pode fazer um ensaio. E o motivo é pessoal. É para guardar de lembrança. Às vezes tem umas pessoas que procuram, na hora ficam com vergonha, mas depois elas acabam se entregando para foto. É verdade. Ah, não entendi! Eu vi esse ensaio, viu? Algumas pessoas acabam se entregando, mas vale a pena reforçar que é necessário pelo menos uma garrafa de espumante para começar. É verdade. Galera da rede SPTV, nossa galera do YouTube também. Ângelo Pastorello, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigada. Depois, se tiver continuidade, a gente faz outros assuntos. Com certeza. Tem Ângelo 2, Ângelo 4. Vamos fazer, a casa é sua. Eu, Didi Maschi. Eu, Rose Gonzalez. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo. Até a próxima. Tchau.